No princípio de tudo, Augustus Nicodemos. Terceiro dia. No terceiro dia, Deus faz aparecer a terra seca e a cobre de vegetação, conforme está descrito nos versículos 9 a 13. No versículo 9, Deus dá o comando. O padrão é sempre este. Deus começa ordenando. Desta vez o comando é: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o continente. Versículo 9. Antes, as águas estavam todas misturadas. Então, Deus as separa em águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima dele. Versículo 7. No versículo 9, Deus ordena que as águas que estavam debaixo ajuntem-se num só lugar e apareça o continente. E acontece exatamente como Deus ordenou. As águas então se juntam. Embora Moisés não tenha estado presente na criação, ele descreve a cena de forma tão realista que é como se estivesse vendo tudo isso acontecer. Como se estivesse descrevendo algo que se passa diante de seus olhos. As águas se juntam num só lugar e, quando isso acontece, aparece a porção seca. Tudo acontece exatamente como Deus determina. O refrão se repete e assim foi. Interessante destacar que o apóstolo Pedro se refere a essa passagem em 2 Pedro 3,5. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. N.A. Mais uma vez vemos outro escritor do Novo Testamento se referindo a esse relato como histórico. Era assim que Jesus lia o Antigo Testamento. Era assim que os apóstolos liam o Antigo Testamento. Esse relato sempre é referido na Bíblia como histórico, pois relata algo que aconteceu, ainda que não tenhamos resposta para muitas coisas. Pedro, portanto, refere-se a esse fato de que Deus fez a terra seca aparecer da água pela palavra do seu poder. Em seguida, Deus nomeia as duas partes que havia separado. E ao continente Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas mares. Versículo 10. Vemos mais uma vez Deus dando nome, identificando, dando propósito e significado à criação. É isso que significa nomear. Quem tem poder e autoridade nomeia e diz: você é isso. Seu propósito é esse? Mais uma vez Deus viu o que tinha feito era muito bom, ou conforme outra tradução, que também é possível, Deus viu que tinha ficado muito bom como ele tinha feito. Deus ficou feliz com a sua obra. Ele a faz, então olha para o que criou e diz: isto está muito bom. Está satisfeito com a obra de suas mãos. Portanto, é um Deus feliz com a sua criação, que se alegra com as obras de suas mãos. No princípio era assim. Tudo estava debaixo do controle de Deus, do seu domínio, e ele se regozijava com a obra de suas mãos, com tudo aquilo que criou pela sua palavra. Tudo era bom porque haveria de atentar ao propósito de preparar a casa do homem. Tudo está conduzindo para o dia 6. Deus está montando a casa em que vai morar aquele que foi feito à sua imagem e semelhança. Assim, tudo era muito bom. Tudo estava caminhando. Deus estava lançando os fundamentos da criação. Tudo transcorria de acordo com o seu propósito. Em seguida, Deus recobre a terra com vegetação. E disse Deus: produza a terra os vegetais, plantas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que contém as suas sementes sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam semente.
segundo suas espécies, e árvores que davam fruto que continha a sua semente, segundo as suas espécies, versículo 11 e 12. Gostaria de fazer algumas observações sobre a criação do reino vegetal. Temos aqui o surgimento da vida pela primeira vez, pois até aqui não existia vida ainda até então. Deus estava somente formando a casa em que o homem viveria. Ele começa a criar vida pela palavra do seu poder. É também a primeira vez que Deus usa meios para criar o que deseja. Até agora ele falou e o que falou aconteceu. Mas de agora em diante, o relato da criação vai um pouco mais além, pois Deus cria através de algo que já tinha criado antes. Produz a terra, que fora criada pela palavra dele, os vegetais, verso 11. Portanto, a vegetação procede da terra que ele já havia criado. Isso é algo novo, o fato de Deus criar algo a partir do que já existia. Produz a terra os vegetais, obviamente é o poder de Deus que realiza tudo isso. Mas o alvo de Deus era estabelecer uma relação indissociável entre a vegetação, os frutos que vão servir de alimento e a terra. É dessa mesma terra que o homem será criado mais adiante. Como é dito mais adiante, porque és pó, e ao pó tornarás, Gênesis 3,19. Está tudo interligado, até mesmo o relato no relato da queda. Então, é da terra que Deus faz brotar vida, e é da terra que ele vai criar o homem mais adiante também. Essa é a primeira observação. Segunda observação, perceba que Deus criou ervas, relvas, plantas e árvores frutíferas com capacidade de reproduzirem. O versículo 11 diz que Deus ordenou que a terra produzisse vegetais, plantas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo suas espécies, deem fruto que contenha as suas sementes sobre a terra, todas elas plantas e árvores frutíferas, que parece ser a principal distinção. São capazes de se reproduzir por meio de suas sementes. Ou seja, não seria preciso mais um ato criador de Deus. Ele desempenhou o único ato criador. E a partir dali a criação se reproduz, ela se autossustenta. É claro que é Deus quem está por trás de tudo. Por meio da sua providência, ele criou tudo de acordo com leis que, inclusive, são objeto de pesquisa da ciência. Como isso funciona? Este é o alvo da ciência: descobrir como funciona a natureza, a criação, o cosmos, e não mais do que isso. A ciência não pode virar epistemologia, nem entrar no campo da metafísica ou tentar explicar coisas que fogem ao seu alcance. Deus criou as plantas e as árvores frutíferas com capacidade de reprodução, ou seja, ele as criou e não está criando mais. Ele fez isso há alguns milhões de anos pela primeira vez e criou um mundo que é capaz de subsistir por si mesmo. Não que ele seja autônomo, o mundo nunca foi e nunca será autônomo, pois depende do poder de Deus para funcionar, mas segue regras e princípios que, inclusive, são a base da pesquisa científica. Nós só podemos fazer ciência porque o mundo funciona segundo certas regras, de acordo com normas que são oriundas de um Criador inteligente, sábio e que tinha um propósito e um plano. Terceira observação sobre a criação do elemento vegetal é que Deus criou as plantas com capacidade de se reproduzirem segundo as suas espécies. Isso é dito 3 vezes desses 2 versículos, versículo 11 e 12. Assim, Deus estabeleceu na criação a capacidade de reprodução, e essa reprodução se dá segundo a mesma espécie. Por exemplo, uva produz uva, tomate produz tomate, coco produz coco e assim por diante. As plantas se reproduzem, mas segundo a sua própria espécie.
obviamente, uma vez que seja preservada a ressalva de que sejam da mesma espécie. Não é preciso entrar em confronto com a evolução, desde que esta seja entendida como mudança e adaptações daquilo que existe. Assim, dentro de uma mesma espécie há variações. Não há um só tipo de tomate, por exemplo. Talvez Deus tenha criado um tipo de tomate, mas criou com capacidade de adaptar-se, dependendo do clima, das circunstâncias e de uma série de outros fatores. Nós não temos problema com isso. Às vezes, alguns acham que os cristãos são contra a ciência. Nós não somos contra. Não temos dificuldade com a evolução, desde que esta seja entendida como uma adaptação que ocorre dentro de uma mesma espécie, ou seja, segundo aquilo que chamamos de microevolução. É óbvio que ela existe. Foi isso que Darwin descobriu na Ilha Galápagos, quando viu um tentilhão adaptado a certo tipo de fruta durante certa época do ano, e depois, em outra parte da ilha, outro tentilhão que tinha um bico diferente, adaptado a outro tipo de vegetação. Então ele concluiu que isso tudo era resultado de um longo processo evolutivo. Vamos tratar disso em breve, quando chegarmos à criação do homem. Mas já adianto que o que Darwin observou são simplesmente adaptações dentro da mesma espécie. Tentilhões são aves, sempre foram aves. Não era um dia um peixinho que estava no mar primordial e depois criou pernas e saiu para a beira do mar, e um belo dia sentiu vontade de voar, saíram as asas e eis que surgiram as aves. Não, as aves sempre foram aves. Entretanto, entre elas existe uma enorme variedade decorrente de mudanças ocorridas ao longo do tempo, de adaptações e assim por diante. Não há problema em reconhecer tudo isso, pois está implícito na ideia de que Deus criou a natureza com essa capacidade de reprodução, de adaptação. Por isso há essa variedade extraordinária que percebemos hoje no reino animal e vegetal. No final do versículo 12, Deus então pronuncia mais uma vez que era tudo muito bom. Deus viu que isso era bom. Era muito bom porque as ervas e as frutas serviram para o sustento dos animais e do homem. Tudo foi muito bem planejado e tinha um propósito: servir para o sustento da vida. Tudo também foi feito com beleza e ordem. Por isso, Deus olha e diz que é muito bom. Vemos um Deus feliz, orgulhoso da sua criação. Deus olha para a criação e diz: puxa vida, está bonito demais. Portanto, vemos um Deus contente, feliz, alegre com aquilo que ele tinha feito, porque tudo o que ele faz é muito bom. E assim termina mais um dia. E foram-se à tarde e amanhã o terceiro dia. Versículo 13. Lembre-se mais uma vez de que o que estava marcando o final e o início de um dia era luz que procedia de Deus. Era a luz que procedia de Deus. As plantas precisam de luz e por enquanto são alimentadas pela luz que procede de Deus, pois a luz solar será criada apenas no próximo dia. Deus então termina esse que foi o mais cheio dos dias, a obra de dar forma e preparar o ambiente para a chegada da vida, para a chegada da vida está terminada. Nos 2 dias subsequentes, Deus vai preencher esse mundo agora
habitável com peixes, aves, animais e, finalmente, com o homem. É isso que veremos no próximo capítulo. Próximo capítulo, conclusão e aplicações práticas.